Você não vai acreditar na fúria de Dorival Júnior, o técnico do Timão, em um desabafo que chocou o mundo da bola e balançou as estruturas do Parque São Jorge. Resolveu finalmente colocar a boca no trombone. Ele escancarou, sem filtros e com uma coragem rara, a realidade sombria e cruel por trás da agenda insana que o Corinthians está enfrentando neste início de temporada. Mas qual é o verdadeiro absurdo por trás dessa explosão? O que realmente aconteceu nos bastidores para um treinador conhecido pelo equilíbrio perder a paciência dessa forma? E, mais importante, o que isso significa para o futuro imediato do nosso Coringão? Fique ligado, porque o que você vai ouvir agora é o relato de um homem que chegou ao seu limite absoluto. Tudo começa com um cenário de guerra. Imagine a pressão. O Corinthians, forçado pelas circunstâncias e pelo desgaste físico insuportável, precisou entrar em campo com uma equipe mista, recheada de reservas e jovens promessas, para encarar ninguém menos que o Cruzeiro, em pleno Mineirão. E o que vimos foi um teste de fogo. Mesmo com um entrosamento prejudicado, o brio desses jogadores garantiu um empate em 1-1 que, dadas as condições, vale como uma vitória moral. Dorival Júnior, ao fim da partida, não escondeu a mistura de orgulho e revolta. Ele fez questão de frisar que, apesar de um primeiro tempo instável, onde o time ainda buscava se encontrar sobre as luzes do Mineirão, a etapa final mostrou a verdadeira face desse elenco. O Corinthians mereceu o resultado. Foi na base do suor, da superação e do sacrifício técnico que o ponto foi conquistado. Isso já desenha para nós a dificuldade hercúlea e o esforço sobre-humano que esse grupo está entregando a cada 90 minutos. Mas por que tantos reservas? Por que abrir mão da força máxima em um jogo tão tradicional? A resposta veio como um soco no estômago quando o próprio Dorival Júnior jogou a verdade nua e crua na mesa durante a coletiva. Ele olhou para as câmeras e disparou dados que fariam qualquer fisiologista entrar em pânico. Hoje, estamos a apenas 42 dias da nossa reapresentação e já contabilizamos 14 jogos realizados. Pensem bem nisso. É uma média de um jogo a cada 3 dias, sem descanso, sem tempo para treinar, apenas recuperar e jogar. Entre esses confrontos, tivemos decisões de vida ou morte, clássicos que exigem o máximo dos nervos e jogos cruciais de Campeonato Brasileiro. Dorival foi categórico. Ninguém é mágico, ninguém é uma máquina feita de engrenagens de ferro para suportar uma sequência tão brutal e desumana. É um cenário de desgaste físico e mental devastador, que poucos clubes no planeta enfrentam simultaneamente, e o nosso Timão está bem ali, no olho do furacão, tentando sobreviver enquanto o calendário tenta nos derrubar. E se você acha que isso era tudo, a cereja do bolo da indignação de Dorival ainda estava por vir. O tom mudou para uma ironia fina, ácida e cortante sobre a marcação da semifinal do Paulista contra o Novo Horizontino. A federação agendou o jogo para um sábado, às 8h30 da noite. Parece normal? Não quando você olha para o lado e vê que o outro clássico, entre Palmeiras e São Paulo, foi carinhosamente colocado no domingo. O que isso nos diz sobre o tal bom senso que o Dorival ironicamente agradeceu? Ele disparou contra a sensibilidade de quem programa essas datas, lembrando que o time jogou em Minas, volta de madrugada, viaja novamente para o interior, tudo isso em um intervalo de 2 dias e meio. É um deslocamento geográfico e um desgaste biológico que desafia a lógica do esporte profissional. É um absurdo logístico que beira o ridículo. A grande revelação aqui, o verdadeiro absurdo que fez o sangue de Dorival Júnior ferver, é a falta total de consideração e o tratamento visivelmente desigual na organização do futebol brasileiro. A ironia do treinador ao agradecer pelo suposto bom senso da federação é, na verdade, um grito de socorro e uma denúncia de injustiça. Ele escancara a revolta com a sobrecarga desproporcional imposta ao Corinthians, que é forçado a atuar em um ritmo alucinante, sem o mínimo tempo de recuperação fisiológica, enquanto rivais diretos recebem um respiro maior e condições de preparação muito mais favoráveis.
Isso não é apenas um problema de logística ou de trânsito, é um ataque direto e frontal à competitividade do Corinthians. Estão colocando em risco a saúde dos atletas, a integridade física de profissionais e o desempenho técnico em campo. O plano que transparece é claro: exigir o limite absoluto do timão, levar os jogadores ao ponto de ruptura, mesmo que isso custe títulos ou carreiras. E o Dorival, com essa explosão histórica, deixou claro para quem quis ouvir: o Corinthians não vai aceitar esse massacre calado. E você, torcedor fiel, o que pensa dessa agenda insana e dessa ironia pesada do Dorival? Você acompanha que o Timão está sendo prejudicado deliberadamente por esse calendário maluco? Será que o nosso elenco vai ter pernas e coração para superar essa maratona de jogos e ainda buscar o título? O desabafo do professor faz sentido para você ou o time deveria apenas jogar e não reclamar? A sua voz é fundamental agora. Deixe sua opinião detalhada aqui nos comentários. Vamos debater essa injustiça e mostrar a força da nossa torcida. E claro, se você quer continuar recebendo as notícias mais quentes, as análises mais profundas e os bastidores exclusivos do que acontece no Parque São Jorge, não perca tempo, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui a gente fala a verdade que ninguém mais tem coragem de dizer. Vamos juntos pelo nosso Timão. Te vejo no próximo vídeo.